impacto que essa decisão pode ter? Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes aqui da TVT News. Hoje o Supremo Tribunal Federal dá início a um julgamento que, na verdade, é histórico, envolvendo justamente as plataformas digitais. Há um recurso pendente de julgamento que será julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, hoje composto por 10 ministros, em que uma das plataformas, no caso a Uber, recorre de uma decisão que foi contra ela proferida pela Justiça do Trabalho em relação a um vínculo de emprego envolvendo um determinado motorista. E esse assunto ele teve o que nós chamamos na área jurídica, Thalita, de repercussão geral, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, a partir do momento que ele definir pelo seu plenário uma posição, seja favorável ou desfavorável à questão do vínculo de emprego, essa decisão vai passar a ser obrigatória para todo o país e vai impactar centenas de milhares de processos que estão hoje em tramitação perante a Justiça do Trabalho. Perfeito, eu estou com Laura Capriglione e Eduardo Castro, vou passar para eles para questionamentos, apontamentos sobre um debate que a gente tem sempre por aqui, que agora pode ter uma conclusão bastante importante. Laura? Não, eu acho que valeria a pena o Ricardo pegar colocar para a gente qual é a alternativa a esse mundo sem nenhuma regulamentação, sem nenhuma responsabilidade das plataformas pelo serviço que é ofertado à população. Quer dizer, o motorista de Uber, ele tem que comprar o carro, ele tem que alugar o carro, ele arca com todos os gastos do carro, ele põe o tempo dele, arca com a manutenção, se sofre um acidente é ele que paga, a plataforma não tem responsabilidade nenhuma. Enfim, o que está sendo julgado? Quer dizer, como sair dessa absoluta desresponsabilização das plataformas para alguma coisa que seja razoável, tanto para os motoristas de aplicativo, quanto para a população que consome esse serviço? Realmente a pergunta é muito pertinente e realmente gera justamente essa inquietação, não só, claro, daqueles que prestam esse serviço, que são esses motoristas, mas principalmente também como nós, né, que somos usuários finais, os clientes, e que, na verdade, também desejamos que haja uma certa coerência, uma responsabilização por parte, então, dessas empresas. O que é difícil aqui, na verdade, antecipar em termos de decisão é que no atual estágio que nós estamos, nós temos duas linhas muito definidas em relação à compreensão do que é esse fenômeno mais contemporâneo, e não só aqui no nosso país, mas também no mundo afora, envolvendo as plataformas digitais. Por regra, pegando aqui o exemplo da Uber, já que é o caso dela que está sendo julgado hoje lá no Supremo Tribunal Federal, essas plataformas digitais, na verdade, não se intitulam como empresas prestadoras de serviço de transporte, né? Isso é de forma muito expressa, constante lá, não só do seu objeto social, como também do KNAI da empresa, no sentido de que elas são empresas de tecnologia, ou seja, se limitariam apenas e tão somente a fazer uma conexão entre aquele que, de fato, o prestador de serviço, o motorista, que deseja se inscrever dentro dessa plataforma, e nós que somos os usuários finais, aqueles que realmente são os clientes que vão usar desse serviço. Só que dentro do contexto que nós temos hoje, a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, ela não está adequadamente preparada para poder definir qual seria esse cenário. Se nós estamos aqui diante de um prestador de serviço autônomo, ou seja, aquele profissional liberal puro, ou se eu estou diante de um seletista, aquele que realmente estaria sujeito aos preceitos da CLT. A ideia é que, antes do julgamento, e a pergunta realmente, repito, ela é muito importante e pertinente, é que o Congresso Nacional, inclusive por parte do governo federal, pudesse editar uma legislação que viesse acomodar uma situação pelo menos intermediária, como aconteceu recentemente lá no Reino Unido, em que se definiu uma categoria que eles chamavam de, que chamam na verdade até hoje de works, ou seja, eu não estou diante nem de um profissional autônomo liberal em que assume o risco de toda a atividade, e aqui quero fazer apenas um comentário, inclusive me parece até proposital aqui, que hoje, se nós abrirmos, por exemplo, o website hoje lá do Tribunal Superior do Trabalho, existe uma matéria justamente trazendo os custos que
hoje os motoristas têm com essas plataformas, principalmente no que diz respeito aos gastos mensais, e que, segundo o próprio Tribunal Superior do Trabalho, ultrapassam a faixa de R$ 5.000, o que no final do mês, considerando uma sobrecarga de trabalho que muitos aqui estão submetidas, naturalmente vai gerar uma rentabilidade muito pequena. Então, o caminho ideal, o caminho mais sensato é que nós tivéssemos aqui uma situação de acomodação, talvez não 100% em termos de vínculo de emprego, como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal, pelo menos por parte de algum dos seus ministros, mas também não do ponto de vista de não ter uma proteção minimamente social, por parte principalmente da Previdência Social, porque hoje, dentro desse cenário, nós estamos diante daquilo que hoje o cenário jurídico fala de um limbo, né? Ou eu tenho tudo, entre aspas, ou eu não tenho nada. Então, dentro dessa questão que, infelizmente, acaba gerando uma precarização muito grande por parte desses trabalhadores, o ideal é que o Supremo possa encontrar um meio termo para sinalizar que haja realmente aí uma edição de uma legislação específica para poder regulamentar essa prestação de serviço que hoje a gente apelidou de uma uberização, mas seria uma prestação de serviço via plataforma digital. Sempre nessas... Um minutinho, a gente tem uma notícia aqui urgente, que é a seguinte: o candidato, senador colombiano de esquerda, Iván Cepeda, acaba de reconhecer a derrota na disputa presidencial do país. Ele afirmou que as diferenças políticas devem ser resolvidas com respeito e diálogo. Então a gente tem imagens, inclusive, desse pronunciamento que foi feito agora por Iván Cepeda, o candidato à esquerda, que reconhece a derrota no processo eleitoral da Colômbia. A frase dele foi a seguinte, vou trazer aqui para vocês: nesta etapa da apuração, decidi aceitar o resultado que surge deste processo, que indica que Abelardo de la Espriella é o novo presidente da República. A gente tem no momento... Cepeda com 1% atrás do vencedor, Abelardo de la Espriella. Ele obteve 48,7%. Ele havia afirmado que aguardaria a verificação final da apuração pelo Registro Nacional, mas então, nesse momento, ele resolve, então, reconhecer a derrota na disputa presidencial e afirma que as diferenças políticas devem ser resolvidas com respeito e diálogo. Então, a gente tem agora um resultado dado da eleição colombiana com o candidato de extrema-direita, de la Espriella, realmente vencendo esse processo eleitoral no país vizinho. Daqui a pouquinho a gente comenta um pouco mais sobre isso. Vamos voltar, então, para a nossa discussão aqui sobre o STF e a decisão que pode impactar no mercado de trabalho relacionado a trabalhadores de plataforma. Edu, vou com você. Sempre eu gosto, quando a gente volta nesse ponto, né, principalmente para motoqueiros, lembrar que o nosso Congresso Nacional, inclusive, acabou com o DPVAT, que era talvez a única proteção que esses trabalhadores tinham. Talvez a única. Né? Se um acidente de automóvel, independentemente, automóvel, moto, enfim, no trânsito, independentemente de quem tinha culpa, você tinha direito ao seguro. Não. O senhor Nicolas Ferreira liderou um movimento e a galera dele aprovou o fim do DPVAT, dizendo que isso era mais imposto para o país que não aguenta mais pagar imposto. Então, cada um com a sua responsa. Mas, doutor Ricardo, o que eu queria perguntar para o senhor é uma decisão acima, né, sobre uma demanda de um motorista de carro, automóvel, contra Uber. Eu queria saber se a universalização, né, da solução que o Supremo encontrar, ou seja, se a decisão vale só para esse tipo de plataformização ou se serve, no geral, também para outras espécies de relação, vou chamar de profissional, porque não é trabalhista, entre as empresas que se dizem de tecnologia e aquele lá fora que presta o serviço. Obrigado pela pergunta, Edu. De fato, o lead case que a gente chama, que é o caso que está sendo colocado no Supremo Tribunal Federal, envolve a plataforma Uber, mas o que for decidido nesse modelo de trabalho que se convencionou a chamar de um modelo liberal, com flexibilidade e autonomia, vai ser aplicado indistintamente para todas as demais
empresas de plataforma digital, independente se sejam motoristas ou entregadores. E é importante também já antecipar, em alguma medida, que essa decisão que o Supremo for eventualmente praticar, for adotar no dia de hoje, também deve impactar no futuro um outro caso que também é de importância nacional dentro das relações trabalhistas, que é a questão da pejotização. Porque a depender dos fundamentos que os próprios ministros adotarem para ou afastar ou reconhecer o vínculo de emprego nesse cenário aqui digital, provavelmente vai ser repetido, perdão, lá no outro julgamento que está sob a relatoria do ministro Gilmar Ferreira Mendes, que é o tema 389 envolvendo a pejotização. No dia de hoje, o julgamento envolve o tema 1291 do Supremo Tribunal Federal, com a relatoria do ministro Edson Fachin. E aí, só para poder acrescentar um dado também recente, aproveitando que nós tivemos agora a Conferência Internacional lá na Organização Internacional do Trabalho, acabou de ser aprovada uma convenção, que é a de número 193, agora, nesse mês de junho, em que se estabeleceu uma sinalização de adoção de um trabalho decente dentro do próprio modelo envolvendo essas plataformas. Essa convenção ela não define se os países que são signatários da Organização Internacional do Trabalho, repito, a OIT, devem reconhecer o vínculo ou não, mas preconiza que ao menos esse trabalho deva ser minimamente reconhecido como um trabalho decente. O que representa dizer na prática que, pegando, por exemplo, a ideia dos direitos sociais, aqueles que estão lá nos artigos 6º e 7º da Constituição Federal, ao menos a esses trabalhadores deveria ser garantido esse chamado patamar civilizatório mínimo, ou seja, uma garantia mínima no que diz respeito à parte de direito social e previdenciário, ainda que não possa ou que não se reconheça ao final a cabo a questão do vínculo de emprego propriamente dito. Hoje em dia a gente fica muito na cabeça do Uber e do entregador do iFood. Sim. Só que hoje tem marido de aluguel, aquela história de pessoas que trabalham com pequenos reparos, você tem babá, você tem empregadas de limpeza, diaristas, faxineiras. Você sabe que até juiz de futebol tem por aplicativo? Sim. Para essas peladas faz pouco tempo, de jogo de várzea, você contrata o juiz, que quem quer ser juiz de futebol, né, numa pelada de várzea, você contrata pelo aplicativo, ou seja, é uma quantidade imensa de serviços que a gente nem tem ideia de que estão sendo gerados e geridos a partir desse tipo de relação, que não é trabalhista, na verdade não é nada, como está explicando o doutor Ricardo, e esperamos que alguma coisa seja, né? Sim, perfeito. Professora, vamos aguardar então essa discussão e decisão. Muito obrigada pela presença aqui com a gente, nos ajudando a entender, inclusive, o ineditismo e a grandiosidade de uma decisão como essa. Um abraço para você e até uma próxima. Obrigado, Thalita. Obrigado a todos aqui do TVT News. Vai ser um prazer sempre estar com vocês, sempre que for convidado. Um ótimo dia. Ótimo dia, boa semana, até.